quando nós falamos sobre coragem, a gente também está falando de posicionamento. Ou seja, é a forma como a gente se coloca no mundo, a forma como a gente fala, a forma como a gente se expressa. E também sobre os traumas, sobre a vida difícil que a gente viveu, sobre as injustiças que a gente viveu. E aí quando você fala de coragem, você fala de uma forma muito geral, aonde você precisa se posicionar de novo. É como se a coragem te deixasse assim acuada e você não conseguisse mais dar passos. Tanto passos maiores na sua vida, como passos bem pequenininhos, que são aqueles: falar para uma pessoa que você não está se sentindo bem com a presença dela ou que ela está falando sobre você. Se posicionar em um relacionamento abusivo e não permitir mais que as pessoas te menosprezem, que as pessoas façam hora com a sua cara, pessoas que te humilham na frente de outras, enfim. A gente está falando, quando a gente fala de coragem, a gente está falando de um contexto, um cenário de vida. Porque para eu ter coragem de fazer coisas maiores na minha vida, que é o que o meu ser tanto deseja, que é o que a nossa cabeça tanto deseja, um trabalho melhor, ter sucesso, conseguir se estabilizar profissionalmente, financeiramente, conquistar um novo relacionamento, sua casa de volta, são coisas maiores, são posicionamentos maiores, que requer de você, de mim, posicionamentos pequenininhos que a gente vai conquistando com o decorrer da vida. Então, quando a gente fala sobre coragem, a gente também está falando sobre abrir mão do meu posicionamento, abrir mão daquilo que é meu, abrir mão do espaço que me pertence, abrir mão da minha experiência ser única e ser singular. Então, nesse vídeo, eu quero falar para vocês 4 coisas a respeito de voltar a ter coragem que eu fiz na minha vida. Claro que são inúmeras, são muitos detalhes. Tem pessoas que, quando a gente conversa na mentoria, a gente percebe que é um detalhezinho que faz com que ela monte um muro diante dela e não confie mais nas pessoas. E no momento que ela não confia mais nas pessoas, ela também não vai confiar na vida, ela também não vai confiar nela mesma, ela também não vai confiar na abundância do universo, ela também não vai confiar que existam pessoas que também são do bem, assim como ela é. Então, esse muro que ela fecha com medo de vir coisas de fora, né, e magoar ela começa a ficar acuada, né, que é o contrário de ter a coragem, ela também faz um muro aonde ficam coisas boas fora também. Então não é o fato de abrir o muro ou fechar o muro, é a forma como você enxerga a vida, é a forma como você decide se posicionar, tá certo? E dentro dos relacionamentos abusivos, a gente tende a ser minado poderosamente na nossa identidade e naquilo que a gente realmente precisa se posicionar na vida. Então, no primeiro tópico, eu queria te dizer que nós precisamos seguir nos perdoando e nos aceitando. Não precisa você dizer, eu me aceito e eu me perdoo de uma vez que você dorme e você acorda no outro dia, incrivelmente se aceitando. Isso não existe. Isso não existe. Então, essa conquista, né? Essa conquista, ela é uma conquista diária. Ela é uma conquista aonde você vai se escolhendo, que é o que eu vou falar ainda também. É uma conquista aonde você vai perdoando cada pensamento mal que você teve, cada pensamento feio ao teu respeito, cada pensamento que você teve em relação ao outro, que você se culpa achando que você é ruim, mas nada passou de um simples pensamento. Né? E você viveu experiências difíceis e que muitas vezes não veio de você, veio do seu pai, veio da sua mãe, veio de traumas e que você ainda se sente culpado lá desde a infância. Então a gente precisa se comprometer com essa jornada de ir, né, se perdoando aos poucos. Você pode até fazer uma oração e dizer: eu me perdoo. Aqui eu começo uma nova jornada, eu me aceito profunda e completamente, mas você tem que ter em mente que
Isso é uma jornada que está iniciando. Isso não vai acontecer da noite para o dia. É algo que a gente vai sarando e vai conquistando o terreno de novo dentro da gente, do qual a gente perdeu a guerra, mesmo estando dentro da gente. Em segundo, tornar-se autorresponsável. É interessante que, assim, quando as pessoas conquistam várias coisas, elas dizem, é mérito meu. Quando essas pessoas levam um baque da vida ou a vida vem sobre elas diante de uma resposta, de um comportamento, elas culpam Deus, elas se sentem vitimizadas, elas se sentem totalmente sozinhas ali, né? Como se fosse uma espécie de injustiça. Então, o livre-arbítrio, ele também é para você plantar e colher as coisas ruins que você faz. E muitas vezes a autorresponsabilidade, quando a gente tem medo de se autorresponsabilizar, a gente na verdade tem um medo inconsciente de não conseguir, de se posicionar e voltar à estaca zero, de ter que depender de novo de uma pessoa. Por exemplo, se você tem depressão ou se você passou por algum momento difícil, você tem medo de se posicionar e você não ter mais aquele apoio, né, das pessoas que ficam ao teu redor. E muitas vezes é sim um posicionamento de vitimismo, o qual ele é muito cômodo, o qual você se sente ainda muito amparada. Então, voltar a ter coragem e autorresponsabilização andam juntas. E como eu já disse, vocês precisam galgar isso aos poucos. Você vai se responsabilizando por uma conta, você vai se responsabilizando por ir ao médico sozinha e tomar a iniciativa do seu tratamento. Você se responsabiliza por uma parte da sua casa, você se responsabiliza por várias coisas, por vários detalhes na sua vida, que aí você vai criando essa estrutura de autorresponsabilidade, até que, por fim, você se desvencilha totalmente daquela pessoa vitimizada, que ela até cria uma persona para que ela possa receber o apoio dessas pessoas, porque ela inconscientemente acredita que ela não vai conseguir sozinha. Ou seja, tem uma grande ausência de coragem. O terceiro, buscar desenvolver maturidade espiritual. A gente precisa entender que nós somos essencialmente espirituais. Paulo diz, renove a sua mente para que você experimente a boa e perfeita vontade de Deus. Então, é nosso dever transformar a nossa mente. É nosso dever evoluir. É nosso dever buscar autoconhecimento. É nosso dever conhecer como que essa máquina que nos foi dada, ela seja realmente bem utilizada. Por exemplo, se você comprar um aparelho e você não souber mexer nesse aparelho, o que vai acontecer? Ou você vai quebrá-lo, ou você não vai ter acesso a muitas funções que ele poderia te dar porque você não lê o manual. Então, quando a gente não cuida dessa casa, quando a gente não cuida da nossa mente, a vida espiritual, ela fica muito sem expressão. Ela fica muito misturada com os nossos pensamentos. Ela fica muito misturada com meus medos, com os meus transtornos, com os meus traumas, né? Muitas vezes com disparos psicológicos mesmo, de transtornos mentais, e a gente acaba não sabendo o que é realmente espiritual e o que é realmente da minha mente. Então, buscar desenvolver maturidade espiritual vai fazer com que essas coisas fiquem claras para você. Não, isso aqui é da minha mente, isso aqui é espiritual. E quando você consegue definir, quando você consegue ir começando a entender o que é o que, você começa a aumentar e alimentar a sua vida espiritual. Quantas e quantas vezes a gente não tem uma fé mental? Quantas e quantas vezes a gente não tem uma fé onde a gente acredita que é uma fé, mas basta a gente passar por uma situação difícil, onde a nossa fé é provada, e aí a gente dá com os burros na água, a gente percebe que não tem realmente aquela fé. Então, desenvolver essa maturidade espiritual, essa responsabilidade, né? E parar de ser criança diante de Deus, parar de orar com tanto... meu Deus, como é, meu Deus? Com tanta angústia, parar de orar como se
sempre tivesse faltando alguma coisa, isso é ser criança espiritual. Você não enxerga a abundância que Deus tem e que Deus faz e que Ele entregou pra gente diante do mundo, diante da vida, e você passa a ser sempre aquele que pede. Ou seja, você só bebe leite. Você não tem maturidade, não tem dente, não tem um aparelho digestivo para consumir carne, como diz o apóstolo Paulo na sua carta. E o quarto, não o último, e esse é simplesmente o mais incrível que eu acho, que foi o que realmente foi mudando minha vida e foi mudando aos poucos. Foi mudando realmente, definitivamente, o meu processo de ter mais coragem, de me sobressair ao medo, de ir mesmo com medo, de enfrentar e de entender que aquele medo também são só frutos, né, de um disco rodado da minha cabeça. Aliás, se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva e já deixe seu like para honrar o conteúdo que você está recebendo. Quando nós honramos as pessoas que estão nos ajudando, certamente o universo manda muito mais para nós. Então, deixa o teu like e e se inscreve no canal, tá? A coragem de se escolher. Gente, a coragem de se escolher é o prenúncio de todas as coragens que você vai ter na sua vida de agora em diante. Você não consegue escolher algo de incrível, de maravilhoso, de conquistas realmente grandes, né, memoráveis, se você não se escolhe também nas pequenas coisas, assim como a escassez e a riqueza. Como é que eu posso ficar desejando a riqueza, ou seja, uma vida financeira mais estável, se eu não consigo nem escolher um produto da prateleira do supermercado que seja aquilo que seja bom para mim? Que não seja sempre movido pelo mais barato, que não seja sempre movido pela promoção do dia. Não, mas porque eu gosto, porque eu quero, porque realmente isso é algo que me satisfaz. Sabe? Então, se você não consegue enxergar que você merece, se você não consegue enxergar que você precisa começar a se escolher, você não vai ter coragem de se posicionar com coisas muito mais fortes na sua vida. Com coisas muito mais... Eu tô tentando encontrar aqui a palavra, não estou conseguindo, mais determinantes na sua vida. Se uma pessoa que fala mal de você o tempo inteiro e você releva porque você acha que tem que ter amor, porque você acha que tem que ser cristã, porque você acha que você não pode estar brigando por qualquer coisa, e se você deixa aquilo ali passar e você vai escolhendo o silêncio e você vai escolhendo a tristeza, porque todo mundo que se cala, gente, diante das coisas, a gente fica muito magoado, a gente adoece. Então, você não escolhe você naquele momento, você escolhe dar o teu espaço, dar a tua atenção, dar a tua mente, a tua energia, a tua emoção para uma pessoa que vem te abusar, para uma pessoa que vem te menosprezar. Por quê? Em prol de alguma coisa. Em prol de alguma coisa. Ah, eu não quero brigar. Ah, eu não quero que... Tá, dependendo da situação, realmente fique calado. Ou fique calada. Mas você não pode fazer isso para sempre, porque isso interfere no teu posicionamento quando tua vida começar realmente a progredir. Quando tua vida começar realmente a querer fazer mais sentido, que é o desejo do teu coração. Eu tenho certeza disso. Então vamos começar a nos escolher. E essas pequenas escolhas que a gente está fazendo, tipo, não, hoje eu vou levantar num horário tal porque eu preciso de um pouquinho mais de sono. Não, hoje eu vou comer comida tal porque eu quero comer desse jeito. Não, hoje eu não quero atender ninguém, meu celular vai ficar desligado, né? Eu quero me escolher, eu quero escolher os bons pensamentos, eu quero escolher ter um momento com Deus, eu quero escolher sorrir, apesar de todas as tristezas, apesar de todas as situações difíceis que eu tenho vivido, né? Eu escolho confiar, eu escolho colocar minha fé, eu escolho. Então, quando você começa a se escolher de fato, quando você começa a escolher se perdoar, a escolher se aceitar, a escolher tornar-se autorresponsável,
a autorresponsabilidade sobre sua vida, quando você escolhe dar atenção para a maior parte da tua vida, que é o mundo espiritual, sim, você começa a ter mais coragem. Porque é uma jornada que você vai criando, se alicerçando, e ela jamais será destruída. Como disse Jesus, aquele que planta a casa na areia, vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai vir a inundação e aquela areia ela vai vazar, aquela areia ela vai se movimentar e a sua casa vai cair. Então, quando você entende que você precisa estar bem, se escolher, não de forma egoísta, claro, egoísta tóxica, que você precisa se escolher, você vai criando uma base na rocha. Você vai entendendo realmente como é viver. Você vai entendendo realmente como é governar as suas emoções e o seu relacionamento interpessoal. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Coloca aqui nos comentários o que você aprendeu ou algo mais que eu não disse aqui, né? Para eu saber como esse conteúdo tem chegado até você e te abençoado. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.